E você, Bahia ou Vitória? Você não fez sua pesquisa direito. Nossa. Porque Vitória? eu sou Vitória, tipo, Sabia. mas Você vê que o Igão fala até mais baixo, né? Vitória? Pô, tomar uma comida de rabo dessa ao vivaço é punk, hein, cara? Vamos falar então sobre o preparo, ou não, do Podpah nas entrevistas que eles conduzem ali, depois da vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar então sobre a treta, a polêmica, o cancelamento envolvendo os meninos ali do Podpah. Atualmente o Podpah, se eu não me engano, é o maior podcast do Brasil. E recentemente as pessoas vieram me trazer essa polêmica de que o Podpah estaria sendo cancelado, principalmente no X, antigo Twitter, por eles não saberem como conduzir uma boa entrevista, não saberem como fazer perguntas boas, interessantes para os convidados que estão ali. E é isso que a gente vai analisar então, a comunicação dos entrevistadores do Podpah, do Igão, do Mítico, para entender alguns pontos ali sobre a retórica deles. Vem comigo para essa análise comunicativa então. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Giovanna. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Vou te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver Thor, A gente não né? vai com frequência. Eu não- Nossa, acho que faz faz... tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Nossa, tão lindo. Nem o nosso- brasileiro. Mas tu, tirando a saia justa, mas vocês aproveitam e assistem a minha sério. peça. É isso. Não é maneiro? A gente vai estar em Barretos? Ai, nossa. Tá, bom, aparentemente esse foi o primeiro vídeo que viralizou do pessoal usando como evidência para, enfim, reclamar da postura do Igão e do Mítico. Vamos falar um pouco sobre a postura deles, eu já vou entrar no mérito deles terem assistido o filme ou não, né? Um filme que era relevante para a entrevista. A gente vai falar sobre uma estrutura muito básica de conversas, de retórica, enfim, que é a questão da expectativa. Mas vamos ver a reação do Igão e do Mítico quando eles comentam que não assistiram o filme. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Vocês Giovanna. assistiram? Não chegaram a Vocês assistir. nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Tem a cara do Mítico, né? Você vê que ele tá com uma cara fechada, uma postura pra dentro, um olhar meio perdido. Você vê que ele não tá demonstrando atenção ali, né? Enfim, não tá demonstrando disponibilidade. A expressão do Igão também é bem parecida com a do Mítico. Veja bem. Vou te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver A Thor, gente não né? vai com frequência. Eu não- Nossa, acho que faz faz... tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Essa postura aqui, eu não fui no cinema esse ano. E a postura do Mítico. Essa postura, qual é a questão dela? Ela pode soar muitas vezes como uma postura antipática, né? Principalmente por conta da diferença de gestualidade, do nível de intensidade da comunicação dos convidados e dos entrevistadores. Pega uma regra, sempre que você quiser resolver uma situação conflituosa, né? Você quiser ali ter uma boa comunicação, adote a técnica do espelhamento. Se, por exemplo, o Igão e o Mítico tivessem feito isso nesse momento, teria resolvido muito rápido. Mas basicamente a gente tem o quê? O Fábio Porchat, naquele jeito super alucinado dele de falar, não, porque a gente tava lá, o filme... A Dani Calabresa, não, porque vocês viram o filme? Todo mundo tá com uma energia alta de comunicação, bastante gesto, uma projeção vocal bem forte e tal. De repente, a hora que joga pro Igão, pro Mítico, eles estão dizendo que não. E como que eles fazem isso? Eu nem fui no cinema esse ano. Essa postura de você dar uma quebra total, né? A pessoa tá lá agitada e você quebra com uma linguagem mais lenta, né? Um contato visual mais perdido, uma queda de cabeça, ou a gente chama de side shake, né? Enfim, uma movimentação para o lado da cabeça e principalmente o comprimir de lábios, ou até mesmo o comprimir unilateral do canto dos lábios, isso pode passar uma expressão de deboche, uma expressão de tédio, uma expressão de não tô nem aí, estou cagando para você. Esse tipo de comportamento, ele acaba sendo muitas vezes mal percebido pelo público, né? Ah, o fulano não tá nem interessado na entrevista. E comentários assim podem surgir, que é mais ou menos o que acontece aqui nesse momento, né? Os dois estão lá, pô, isso aqui, pô, você viu o nosso filme? Nem no cinema eu fui esse ano. E pode ser que o Igão e o Mítico não estejam ali entediados, não estejam debochando nem nada, tá? Eu não tô dizendo que eles estão realmente sentindo isso. O problema é que a comunicação deles naquele momento é essa, e pra audiência isso acaba gerando uma imagem negativa. Por exemplo, se eles tivessem respondido de outra forma, né? Demonstrado mais disponibilidade na comunicação.
Ou então, Dani, no fim não deu pra assistir o seu filme, até comentei com o Mítico, a gente queria assistir, mas sem falta a gente vai assistir. Aproveitando, pessoal aqui do que tá assistindo a gente, quando vocês estão em cartaz, ô Fábio, fala pra gente aí, Dani, por favor, porque não só eu preciso e vou assistir, como também a nossa audiência que tá aqui, né? Por favor, seria totalmente diferente se ele tivesse uma resposta dessa. Mas pegando esse trecho, que foi o trecho que viralizou, né? Não sei como é que foi o resto da entrevista, mas esse trecho que viralizou, a reação do Mítico e do Igão não são reações positivas, são reações ruins, tá certo? A comunicação ali passa uma sensação de deboche, de tédio, uma sensação até mesmo de arrogância, e o público acaba absorvendo isso e, claro, vai ficar incomodado, né? Agora vamos pro argumento central aqui. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui, vocês não foram no cinema ver nós. Então, vocês não assistiram o filme. Vamos lá. Existe uma questão que é o seguinte, o Podpah explica um pouco sobre isso, né? De que o formato de podcasts não é um formato de entrevista, de Jô Soares, de talk show, até porque já existe esse formato, né? Eles usam esse argumento. Olha, a gente não é entrevistador, então a gente não tem que se comportar como entrevistador. Eu entendo essa prerrogativa. Só que ao mesmo tempo que essa prerrogativa existe, tanto o pessoal do Podpah quanto as pessoas que acompanham o Podpah, vocês têm que entender que existe, sempre que uma conversa surge, sempre que a gente sabe que vai conversar com alguém, existe um pilar básico da comunicação, que é o pilar das expectativas. Expectativas são geradas. Quando você sabe que vai conversar com alguém, quando você sabe que vai ter uma palestra, que vai ter um show, né, um bate-papo, um podcast, uma conversa, sei lá, sua esposa ou, enfim, o seu parceiro, um familiar seu fala assim, precisamos conversar hoje. Sabe aquele negócio lá que você fez no trabalho outro dia? Sabe aquela situação que você teve lá com uma fulana e tal? Vamos conversar sobre isso. Sempre que isso acontece, você sabe que vai haver uma comunicação, uma conversa, uma discussão, isso gera expectativas. Das mais variadas, vocês têm expectativas sobre o que a outra pessoa vai falar, você tem expectativas sobre como que você vai se sentir quando ela falar, você fica ansioso antes de uma conversa, do momento de comunicação. Você tem expectativas de qual vai ser a reação da pessoa quando você falar aquilo que você está se preparando para falar. Então, a expectativa, ela é uma realidade. E quando você vai se comunicar, você deve sempre levar a expectativa dos outros em conta. Não significa baixar a cabeça e falar o que o outro quer ouvir. Não é isso. Mas você tem que saber que as expectativas do público que está assistindo a sua comunicação e as expectativas do próprio convidado que está na sua frente vão estar em jogo, elas vão estar em conflito durante o momento comunicativo. O design básico, por exemplo, de uma palestra é justamente isso, é você alinhar o que você quer falar, por exemplo, na sua palestra, no seu pitch de vendas, na sua comunicação, levando em conta qual é a expectativa do público que está ouvindo você falar e levando em conta o contexto da situação. Às vezes o contexto tem uma expectativa específica. Por exemplo, uma palestra corporativa, quando eu vou palestrar, por exemplo, para a Polícia Civil, como foi recentemente, existe ali um contexto muito mais sério, muito mais burocrático, que exige, né, tem uma expectativa por uma linguagem um pouco mais formal. Agora, quando eu vou palestrar num evento de cultura japonesa, num evento de animes, existe uma outra expectativa do próprio evento, do próprio contexto, de ser uma linguagem mais popular, uma linguagem mais acessível, mais informal. Essas expectativas têm que ser levadas em conta. Eu não posso ir para uma palestra da Polícia Civil ou uma palestra, por exemplo, para médicos, como eu realizei alguns dias atrás, e chegar com a mesma linguagem que eu teria numa palestra que eu faço para um evento de cultura japonesa, um evento de anime. Não posso chegar lá para os policiais e falar, e aí, mano, vocês estão firmeza, mano? Vamos falar de uma linguagem corporal aqui para vocês catar bandido, mano. Não posso chegar fazendo isso. Né? Do mesmo jeito que então seria adequado eu chegar num evento de anime, de cultura japonesa e falar olá, senhores jovens que estão aqui hoje, que se encontram nesse recinto e esperam passar um momento deveras prazeroso, de muito ensino, aprendizado e conversas interessantes. Espero atender às expectativas dos senhores para que nos próximos 30 minutos possamos desfrutar de muita empatia num momento de altas performances comunicativas. Eu não posso fazer isso, porque no evento de cultura geek, a molecada vai dar risada na minha cara, vai sair dali, não vai querer nem ouvir o que eu tô falando. Então a expectativa deve ser levada em conta sempre que você vai se comunicar. Por isso que a análise de uma comunicação ela deve ser feita caso a caso. Tudo bem, eu não sou um jornalista, eu não tô aqui fazendo um talk show. Bacana, só que você é uma pessoa. Você pode reconhecer a pessoa do outro e entender quais são as expectativas do outro. Pô, o cara tá vindo falar do filme, sabe? Ele tá numa turnê pra falar do filme dele, né? Querendo ou não, isso é uma expectativa padrão desse tipo de contexto, de alguém que está lançando um filme. Espera-se que o contexto dessa pessoa seja falar sobre o filme. E falar sobre o filme pra instigar um público a assistir o filme que essa pessoa tá indo lá divulgar. E ela chega pra você
que é o host, né, daquele podcast, é a figura de autoridade respeitada pelo público daquele podcast e você já fala, não vi o filme. Isso pode influenciar o público a não querer ver também. Ah, se nem o Igão nem o Mítico viram, o filme não deve ser bom. Pode ter muitas pessoas que vão pensar assim. Então você tem que entender que esse tipo de expectativa existe ali no convidado e ele pode se sentir frustrado sim. Quando ele vai conversar com você, ele pode ter essa expectativa frustrada, assim como o público que estava esperando, de repente, a Dani Calabresa falar sobre o filme, pode ter essa expectativa frustrada também, tá certo? A expectativa sempre deve ser levada em conta num contexto de comunicação, né? O que o público quer que eu fale? O que eu quero falar? O que o contexto exige? Qual tipo de linguagem? Qual tipo de cenário esse contexto exige? Isso é um mínimo de análise da realidade. Você não realizar essa análise da realidade é um sinal claro de imaturidade. Eu vou me comportar do jeito que eu quiser e os outros têm que aceitar, independente do cenário, independente da pessoa que está na minha frente, os outros têm que aceitar. Isso é maturidade, cara. Me desculpa. Mas você tem sim, inclusive quando você tem um grande público que te acompanha, o dever de alinhar a sua comunicação a depender de com quem você fala. Isso é o básico. O pessoal tem comentado muito também esse vídeo onde o Wagner Moura teria dado uma dura no Mítico e no Igão. Bahia ou Vitória? Você não fez sua pesquisa direito. Você Porque Vitória? eu sou Vitória, tipo, Sabia. mas não... Quando a pessoa fala assim, porra, mano, o Wagner Moura precisou dar uma puxão de orelha nos caras, os caras são uns imbecis, não sei o quê. Ele fala assim, é Vitória. Ele sabia. Porque ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Por quê? E agora ele vai falar sobre o Vitória, mas enfim, o pessoal fala muito desse momento aqui que o Wagner Moura deu essa dura. Você não fez sua pesquisa direito. Percebe que ele fala e já dá um risinho ali de canto de boca, né, ó, o Wagner Moura. Percebeu? Sorrisinho de canto de boca ali. Bahia ou Vitória? Você não fez sua pesquisa direito. Olha o sorrisinho de canto de boca, né? Ele não fala isso com uma postura de bravo. Porque Vitória? eu sou Vitória, tipo... E aí, sabia. Mas, assim, o interessante aqui é que eu não assisti o episódio inteiro, né? Esse corte viralizou, mas que segundo o Igão do Podpah, e aí também sendo honesto, né, pessoal? A gente tem que ser honesto, não pode chegar aqui e falar o que não aconteceu. Mas segundo o Igão e o Mítico, alguns minutos antes, no próprio episódio ali, o Wagner Moura tava brincando com o Igão com essa questão de, você não faz pesquisa, não sei o quê. Então aqui teria sido uma brincadeira do Igão, ele comenta sobre isso no vídeo dele. Mas assim, o que a gente pode ver aqui é que o Wagner Moura não fala com uma expressão de raiva, né? Ele fala... Não fez sua pesquisa direito. Ele fala com um sorrisinho aqui, um sorrisinho de canto de boca. Não parece realmente que ele tá irritado nesse momento. Vamos ver então o que o Igão respondeu sobre isso. Ele, Salvador, Bahia e tal. Falei, Vitória ou... Bahia. Vitória ou Bahia, ele. Porque ele tinha, minutos atrás, ele tinha falado assim, como que você sabe disso? Eu falei, fizemos uma pesquisa. Eu vi um vídeo do Mano, ele rebatendo essa do Wagner que rolou. Aí... O cara voltou, ele falou, gente, essa foi uma piada do Wagner pros meninos, porque se a gente voltar alguns minutos, tá o Igão brincando com o Wagner, tipo, você não pesquisou o bagulho direito. E aí o Wagner foi e falou isso pra ele, eu falei... É o que eu disse, pessoal, aparentemente aquela fala do Wagner Moura foi uma brincadeira, tal, tanto que ele tá até sorrindo, e não que ele tava dando uma dura realmente nos meninos, né? Claro que o argumento fica, né? Você não fez a sua pesquisa, não sei o quê. Cai na questão da expectativa que a gente falou. Agora, vamos ver o argumento final do Igão aqui, o que ele diz. Pra falar assim, a galera fala, né, que a gente não tem responsabilidade ou não pesquisa, assim, e aí fica criticando a gente, e eu fico tipo, caramba, mano, o meu crime foi não ver o filme da Calabresa, mano, que doideira, o meu... Você vê que ele já usa ali o estratagema 32, né? Usando ali como se fosse algo muito ruim, um crime. Tem um tom meio vitimista na frase, mas... Como a gente falou, não é que é o crime, né, Igão? Como a gente falou, a questão é sobre expectativa. Você, o público que vai assistir, tem uma expectativa sobre você, tem uma expectativa sobre o que vai ser falado. O convidado que tá ali numa turnê para divulgar o filme, ele tem uma expectativa sobre divulgar o filme dele, sobre falar sobre o filme. E ele pode ter essa expectativa frustrada, isso é normal, cara. Você lida com comentários, com um grande público que te acompanha. Quando se tem muito público, né, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então esse é o ônus de ser um grande comunicador. Mas como que ele vai amarrar esse argumento por fim? O que ele vai chegar aonde? Vamos ver. A galera corta aquele ponto específico, uma pessoa olha e fala, é isso. Também. Mas sabe o que eu vejo também? Essa é a cultura de cortes, ô Mítico. É isso aí. Quando alguém fala do motoboy, metaforando e o motoboy. O corte, ele tem, sei lá, 50 segundos. O trecho inteiro que eu falo sobre essa situação do motoboy tem mais de 20 minutos. Quase 30 minutos. O episódio tem 2 horas. Estou explicando sobre segurança residencial, que eu recebi ameaças de morte, que eu precisei mudar de casa, que ninguém sabia do meu endereço, foi na época das eleições. É claro que tudo isso cai por terra. O que vale é o cortezinho de 50 segundos. Mano, é a cultura de internet, ô Mítico. Também,
Quando vocês eram 2 moleques que ninguém dava porra nenhuma, esses caras vão pra porra nenhuma, não vão dar porra nenhuma. Deixa eles aí mesmo encostados. Quando vocês começam a avançar mercado de grandes marcas, vocês começam a avançar audiências numéricas, como a gente viu hoje lá nas favelas, você apresentando os números ali, rapaz, pode achar o caralho de raso, mas sente e chora, tá? Os números aí. Não, aí nada a ver, né? Vai dizer que o número valida que o sujeito tá certo. O que eles estão fazendo ali é a forma certa de se comportar num podcast, porque eles estão fazendo muito sucesso. Quer dizer, quanto maior o número, quanto mais gente, mais correto uma coisa tá. É um pensamento falacioso. Se você virar pra qualquer um deles ali, pro Igão, pro Mítico, e virar e falar assim, então, ô Igão, no ano de 2018, quando a eleição foi favorável pro Bolsonaro, que o Igão e o Mítico declaradamente apoiaram o Lula, né? Você virar pra falar assim, ó, quando em 2018 a maioria votou a favor do Bolsonaro, então quer dizer que o Bolsonaro foi a escolha certa, então, né, Igão? A maioria votou, foi a escolha correta, né? Deveria ter sido o Bolsonaro. Então, já que a maioria votou, o número tá ali, né? Pô, a maioria, ó o número ali. Então, o Bolsonaro era a escolha correta. Eu tenho certeza que o Mítico e o Igão vão falar, não, claro que não, ele nunca, blá, 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 blá. Aí você vira e fala, mas por que vocês estão usando o número agora, então, pra dizer que vocês estão certos na forma de se comportar? São questões aí, né, pessoal? Você usar o número para validar, a maioria concorda com o que eu penso, a chamada falácia ad populum, né? A maioria é o certo, o que a maioria vota é o correto, é o certo. E a gente sabe que muitas vezes não é o caso, né? Naquela própria situação do caso Choquei, alguns meses atrás, que a menina Jéssica tirou a própria vida, a maioria acreditou naquela notícia falsa, publicada pela Choquei e outros perfis de fofoca, e a maioria foi lá atacar e xingar a Jéssica, tá certo? A maioria tava xingando, quer dizer que então tava certo, aquele era o comportamento correto, era adequado xingar a menina que tinha ali declaradamente pedido pro pessoal parar porque ela tinha doenças mentais, sofria de depressão. Mas a maioria tava xingando, então o correto era, aquele comportamento era o adequado, era o correto. Obviamente é um pensamento falacioso que esse rapaz, que esse senhor aí tá defendendo, e que os outros 2 meninos aí do podcast aparentemente estão aderindo a esse pensamento. Isso é falacioso, é perigoso, é errado. Se eu conversasse hoje em dia com o Igão e com o Mítico, eu ia falar pra eles tomarem cuidado e não caírem nessa. Esse pensamento é totalmente errado e perigosíssimo. Mas enfim, pessoal, é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá certo? Deixem sugestões nos comentários de quais análises vocês querem ver sendo feitos aqui no canal. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!